Pastor, mas desse jeito que você está falando, eu estou perdido, eu vou ter que começar tudo de novo. Comece, porque não adianta você ter quantidade e você não ter qualidade. Deus quer falar com você, trazendo uma forte e impactante pregação para edificar a sua vida. Então eu tenho que entender isso. Eu não posso servir por servir, ministrar por ministrar, fazer por fazer. Tem muita gente que quer servir porque tem boa vontade, tem muita gente que quer servir porque dá status, tem muita gente que quer servir porque há necessidade local, nós precisamos ajudar o pastor. Boa vontade, querer servir, servir pela necessidade, não é suficiente. A Bíblia diz que em 1 Crônicas capítulo 13, a arca do Senhor é tirada das mãos dos filisteus por Saul, e ela fica em Quirite Jearim. Davi tenta trazê-la de volta para Jerusalém, que é o lugar que ela devia ter. O que ocorre? A Bíblia diz que na trajetória, trazendo daquele lugar para Jerusalém, os bois tropeçam. Ela estava sendo carregada numa carroça de bois. Os bois tropeçam, a arca balança, ela ia cair. Tinham dois guias, dois obreiros, carregando a carroça. Um deles, quando viu que a arca ia tombar, com toda a boa vontade, com toda a inocência, foi segurar a arca para ela não cair. A Bíblia diz que quando ele tocou na arca, Deus capacitado para esse ofício. Você não está apto para me servir. Por quê? Primeiro, a arca só pode ser levada pelos levitas. Segundo, apenas por 2 varões de cada lado sobre os ombros do levita, não podia ser por carro. Ou seja, aquele obreiro não estava instruído, preparado, capacitado para exercer aquela função ministerial. Deus matou. Então não adianta você ter boa vontade, não adianta haver uma necessidade você servir, não adianta você querer ser popular. Não se serve, não se agrega ao ministério, não se executa ele por esses fatores, e sim por estar preparado, capacitado, treinado, apto para tal ofício. É assim, é a regra que ele estabeleceu. Às vezes você vai achar ruim, endurecer o coração, ranger os dentes com Deus, o autor da lei, ranger os dentes com Ele que estabeleceu o princípio, e eu não posso quebrá-lo porque simplesmente eu não aceito, ou simplesmente porque eu vim de uma cultura que não ensina isso. Pois é, mas foi isso que ele ensinou. Timóteo, como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Seu ministério é um motivo de vergonha? Se é uma vergonha para a causa, para Cristo, que maneja bem a palavra da verdade, se é instruído na Escritura, ou só sabe João 3,16 e olha lá? É o que ele está dizendo. Então eu tenho que estar preparado. Pastor, mas desse jeito que você está falando, eu estou perdido, eu vou ter que começar tudo de novo. Então o obreiro tem que ter essa consciência, ele tem que estar preparado. Vejamos isso em Atos capítulo 6, abra comigo em Atos 6. Atos capítulo 6. Vamos ver a mesma coisa que está acontecendo agora. Atos 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12 apóstolos, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que deixamos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, ao quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Até aí. Olhe para cá. Aqui ocorreu a mesma coisa que ocorreu na época de Uzá, na trajetória da arca. E aqui é o que ocorreu, o que está ocorrendo no mesmo tema que eu estou pregando. E aqui é o que ocorreu, ocorre e ocorrerá com todos os ministérios. A igreja de Atos estava recém-formada,
o Espírito Santo havia descido. Pedro tinha pregado seu primeiro sermão e ganhado 3.000 almas. Havia 12 cabeças importantes, que eram os discípulos, mais a agregação de Matias, escolhido por sortes para ser o substituto de Judas. Mas o êxito, a eficácia do ministério foi tão grande, e aqueles discípulos eram todos aprovados, porque passaram 3 anos e meio sendo treinados, discipulados, apacentados, aconselhados pelo próprio verbo de Deus, Jesus Cristo. Depois recebido uma capacitação extra-humana, extra-natural, que foi o Espírito Santo. Então o êxito foi tão grande que a comunidade começou a crescer. Então os convertidos precisavam ser apacentados. Houve um crescimento na igreja, e os obreiros principais não estavam sendo suficientes para cuidar da igreja. Então é como nessa igreja, por exemplo, suponhamos que tenha 200 membros, amanhã passa a ter 300 ou 400 membros, e só que ela vai ter o mesmo número de obreiros. Então o mesmo número de obreiros vai ter que se desdobrar para cuidar do dobro, e pode não conseguir. Então o pastor reúne, faz uma reunião e diz: precisamos de pelo menos mais 7 obreiros, que foi o que eles escolheram. Por quê? Porque o trabalho está grande. Tudo bem, eu vou lá pegar os 7. Não, espera aí. Não pode ser qualquer um, não. Não pode ser qualquer 7. Tem que ser aprovados. Tem que ter o mínimo. Eu não estou dizendo que para ser qualquer ministério já precisa ser teólogo formado, homem de Deus. Não estou dizendo isso. Tem que ter um mínimo de recurso, o mínimo de condição, e ir trabalhando e crescendo nela. Não estou dizendo isso, é como eu te digo, sempre que eu estiver pregando, nunca vamos para o extremo. Então ninguém pode, tem que ser santo para servir. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que não pode pegar um carnal mundano, ímpio, desqualificado, e levantá-lo como obreiro. Tem que ter um mínimo de condição bíblica, um mínimo de condição teológica, e um mínimo de transformação no caráter para receber. Então, vou lá buscar o 7. Não pode ser qualquer um. Eu vou te passar as qualidades que eles precisam ter. Eles iam escolher 7 novos obreiros, jovens, para ajudar. Então tinha aqui, entre a comunidade, várias pessoas. Eu quero só 7. 7 de qualidade, 7 aptos. Então veja só, se o modelo de Atos, que é a igreja bíblica, nos ensina, por que a gente quer fazer diferente? A mesma coisa, o caso de hoje, as igrejas crescem, o trabalho cresce, abrem-se outras congregações, e nós necessitamos de obreiros novos, porém tem que ser qualificados, porque aqui aconteceu a mesma coisa. A igreja cresceu a obra, ramificou, e eles precisavam de obreiros, e escolheram. Só que a diferença deles e a nossa, é que nós escolhemos despreparados, inadequados. Eles não, escolheram aptos. Se você gostou do vídeo, então estarei deixando esse outro para sua edificação. Vídeos de pregações genuínas é aqui no canal Deus Quer Falar com Você. Que Jesus Cristo te abençoe ricamente. Amém.